Guilherme Jordão. Enfim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Elipse, eu sou Guilherme Jordão, como essa voz já disse para vocês. Dizem que química é só regra de 3, não é isso? Pois é, e nem assim você sabe, né? Então agora isso vai acabar, beleza? Estequiometria ou cálculo estequiométrico é a matéria que vai te acompanhar por muitas outras matérias. Eu posso citar aqui soluções, termoquímica, eletroquímica. Muitos assuntos dependem da estequiometria e das regras de 3. Ah, mas é só fazer regra de 3? Pois é, o importante é você saber como se chega na regra de 3. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que não sabem de estequiometria, não sabem algo anterior à estequiometria, por exemplo, nomenclatura, ou não sabem interpretar a questão. Então, cálculo estequiométrico é um assunto que vai depender muito da sua interpretação da questão. É claro que eu selecionei aqui uma questão de nível bastante baixo, para que a gente possa treinar a teoria. Eu não sei exatamente qual é o seu padrão para fazer questões de estequiometria, mas é fundamental que você tenha um padrão e faça todas as questões de estequiometria da mesma forma, seguindo o mesmo padrão. Eu vou te ensinar o meu, beleza? Então vamos com muita calma aqui. Bora! Primeira coisa, estequiometria depende de uma reação química. Você precisa ter uma equação de uma reação química ou descrita, para você montar, ou já montada. E se ela estiver montada, ela tem que estar balanceada. E se ela não estiver, cabe a você balancear. Seja pelo método das tentativas, seja pelo método redox. Tudo bem? Uma boa notícia para você. Na maioria dos casos, maioria, não é totalidade, entendeu? Na maioria dos casos, ela já vai estar montada e balanceada. Quando ela não estiver balanceada, é comum vir escrito na questão: equação não balanceada. E aí você vai lá e balanceia. Se não, já era. Você vai errar, ainda que você acerte as contas. Tudo bem? Então vamos lá. Reação montada, reação balanceada, pode ser que tenham, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 substâncias. E aí você fica um pouco confuso. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre, duas substâncias vão ser relacionadas. Duas. Eu não disse uma, não disse 3. Eu disse duas substâncias vão ser relacionadas. E eu gosto muito de usar essas palavras em aulas de química, né? Sempre, nunca, né? Porque você já tem um certo medo de que química seja a ciência das exceções, né? Não, isso aqui só vale para tal dia, isso aqui só vale para tal hora. Não, mas tem essa exceção. Estequiometria não. Sempre são duas substâncias sendo relacionadas. Beleza? Tá. E como é que essas substâncias vão ser relacionadas? De uma substância vai ser fornecida uma informação. Vai ser dada uma informação. E de uma outra substância vai ser pedida uma informação para você. Essa substância pode ser um reagente e a outra substância pode ser um produto? Sim. As duas substâncias podem ser reagentes? Sim. As duas substâncias podem ser produtos? Sim. O importante é que sejam duas, beleza? E cabe a você, mediante interpretação de texto, verificar quais são essas substâncias. As duas substâncias, de uma sendo dada uma informação, da outra sendo pedida uma informação. Beleza? Esse é o seu, entre aspas, primeiro passo. Show? Segundo passo. Numa aula de relações numéricas, a gente sabe que é possível que a gente diga de várias maneiras diferentes uma mesma informação. Usando o número de mols, usando a quantidade referente ao número de mols. Lembra aquela constante de Avogadro? Um mol nada mais é do que um número. 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Então eu posso dizer 1 mol de, sei lá, cálcio. 1 mol de átomos de cálcio representa o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Eu posso ter 1 mol de qualquer coisa. Basta que eu tenha 6 vezes 10 elevado a 23 daquela coisa. Tudo bem? Eu posso dizer essa mesma informação em termos de massa. Se você sabe a massa molar daquilo ali, já que eu procuro isso? Na tabela periódica tem todas essas informações para você, não tem? Ó, a massa molar do cálcio, você vai ver lá, Ca é 40. O que significa que 1 mol de cálcio, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, pesam 40 gramas. Então dizer 1 mol de cálcio, 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, ou 40 gramas de cálcio é rigorosamente a mesma coisa, certo? Ou volume. E quando a gente estiver nas CNTP, o que são CNTP mesmo, hein? Condições normais de temperatura e pressão. Isso vale para gases, 1 mol de qualquer gás submetido às CNTP, que são 1 atm, não é isso?
e 0 graus Celsius. Pressão de 1 atm, pressão atmosférica, e 0 graus Celsius. Beleza? O volume molar, ou seja, o volume de um mol, é constante igual a 22,4 litros. Então, por exemplo, pega um gás aí qualquer, gás oxigênio, O2, certo? Eu posso dizer que eu tenho 1 mol de moléculas de gás oxigênio. Beleza. Eu tenho 6 vezes 10 igual a 23 moléculas de gás oxigênio. Eu tenho 32 gramas de oxigênio. Não, por que 32 gramas? Porque o oxigênio, átomo de oxigênio é 16. Como o gás é O2, 32 gramas. Estou dizendo a mesma coisa de forma diferente. E se eu tenho 1 mol de oxigênio e esse 1 mol está na CNTP, eu posso dizer que eu tenho quanto? 22,4 litros de gás oxigênio. Isso daí é o básico, certo? Então, repara, esses quatro tipos de informação é o que ele pode te dar ou pedir. É claro que ele vai poder combinar isso daí. Ele pode te dar, sei lá, quantidade de um e pedir massa do outro, te dar massa de um e te pedir massa do outro, te dar número de mols de um e te pedir volume do outro, enfim, tá? Ele pode permutar aí como ele bem entender. Uma vez que você sabe quem são as substâncias, a proporção entre elas, o que está sendo dado e o que está sendo pedido, você pode partir para a regra de 3. Olha o trabalho que você tem antes de começar a sua regra de 3. Você só pode ir para a regra de 3 quando você tiver com o domínio da questão, certo? E na sua regra de 3, obviamente, ela começa com a primeira linha, claro, né? É o começo, primeira, certo? E o que você faz na primeira linha da regra de 3? Você repete a proporção que você já sabe. Na primeira linha, usa isso como se fosse um mantra na sua vida. A primeira linha da regra de 3, você apenas repete a proporção. Repete a proporção. Repete a proporção. Fica repetindo esse looping um pouquinho, tá bom? Então, na primeira linha, você só repete a proporção. Tudo bem? Vamos tentar um exemplo, porque nesse momento você pode estar mais confuso do que entendendo alguma coisa. Você vai olhar isso aqui e você vai fazer a relação com isso aqui. Tudo bem? Coloquei uma questãozinha aqui para você, dá uma olhada. A reação é essa, certo? Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, ou seja, a reação ácido-base. Lembrando sempre, ácido mais base forma sal mais água, reaçãozinha de neutralização, beleza? Na maioria das vezes a reação já vai estar montada como eu te falei, certo? E balanceada, que eu já coloquei ela montada e balanceada, proporção 1 para 2 para 1 para 2, beleza? Vamos à questão? Calcule a massa de NaOH necessária para reagir com 4,9 gramas de H2SO4. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro passo. Quais são as substâncias que estão sendo relacionadas? Eu tenho 4 substâncias aqui, 1, 2, 3, 4. Quais são as duas que estão sendo relacionadas? De que ele está me pedindo uma informação? Calcule, isso aqui me parece uma ordem, né? Calcule a massa de NaOH. Opa, do NaOH, eu acho que ele está pedindo alguma coisa. Eu acho. Então falta achar o quê? De que ele está dando informação necessária para reagir com 4,9 gramas. Isso aqui é uma informação o quê? Dada. Ele está fornecendo, ele está me dando essa informação. De quem? Do H2SO4. Nesse momento, eu esqueço todo o resto da reação. Dane-se o resto da reação, porque eu estou com os dois caras que vão fazer parte da minha estequiometria. Eu gosto até de isolar eles, descer com eles, fazer uma relação aqui entre eles. Ó, colocar H2SO4, coloco 3 tracinhos indicando relação, certo? Com o NaOH. Lembrando que se a proporção é de 1 para 2, eu vou descer com a proporção. Então, ó, relacionado com 2 NaOH. Tudo bem? Então, ó, primeiro passo me parece que foi. Segundo passo, grandezas. Que tipo de informação que ele está dando e que tipo de informação que ele está pedindo? Que tipo de informação que ele está dando? É massa, não é? É massa. Então, a informação que ele está me dando aqui do H2SO4 é massa. E que tipo de informação que ele está pedindo? Calcule a massa. Eu acho que é massa, certo? Então, aqui é massa também. Vai ser sempre massa-massa? Não! Muitas vezes vai, tá? É verdade, mas isso não é uma obrigatoriedade, isso é só esse exemplo. Tudo bem? Uma vez que você já sabe quem está sendo relacionado, uma vez que você já sabe quais são as grandezas relacionadas, só falta o quê? Começar a regra de 3. O que você faz na primeira linha da regra de 3 mesmo? Lembra do mantra? Você repete a proporção. Você repete a proporção. Você repete a proporção. O que a proporção está me dizendo? Que 1 mol desse cara está para 2 mols desse cara. Então é só escrever isso, Jordão, 1 mol está para 2 mols? Não, você vai usar a linguagem que está aqui em verde, né? Você vai dizer que a massa de 1 mol desse cara está para a massa de 2 mols desse cara. Você não vai usar a informação que está no enunciado, você vai consultar na tabela. Consultando na tabela, fazendo continhas, você vai ver que a massa molar
do H2SO4 é 98 gramas. A gente vai botar isso aqui, certo? 98 gramas de H2SO4. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é matemática só não. Isso é química. Então, quando você for fazer uma regrinha de 3, coloca além do número a unidade e de quem você está falando. Isso faz com que você se policie para não fazer bobagem. Ou seja, colocar um número embaixo de outro que não é, certo? Então, se você colocou aqui gramas e de H2SO4, aqui embaixo só pode ter o quê? Gramas de H2SO4, certo? É óbvio. Então, ajuda e muito isso. Vamos embora. 98 gramas de H2SO4, ou seja, 1 mol de H2SO4, está para quanto? A massa molar do NaOH, procurando na sua tabela, vai dar 40. Só que eu não vou botar 40. Por quê? Porque são 2 mols. Então eu vou botar quanto? 80. Sim ou não? Como se você fosse responder ou fosse ouvir, né? Mas enfim, vamos botar 80 gramas de NaOH aqui. Beleza. Segunda linha. Você entendeu a sua primeira linha? Porque assim, eu não quero que você simplesmente jogue números aleatórios ali. A primeira linha da sua regra de 3 tem que fazer sentido. Ela está fazendo sentido? 98 gramas? Sim. 1 mol desse cara. 80 gramas? Sim. 2 mols desse cara. Pronto, você está apto para ir para a segunda linha. Na segunda linha você vai botar o quê? O que a questão está te dando. O que a questão está te dando? 4,9 gramas de H2SO4? Então coloca aí 4,9 gramas de H2SO4 vai estar para X. Pronto! Ah, beleza, Jordão. Agora é só eu multiplicar cruzado. Vai dar uma conta meio esquisita, né? Faz o seguinte, você tem 3 minutos por questão lá no Enem, né? Às vezes você encontra umas regras de 3 que aparentemente são meio esquisitas. Mas, ó, repara o seguinte, na maioria das vezes vai ter uma relação entre os números aqui. Tem, né? Se você for ver, 98 dividido por 2, dá quanto? 49. Mas isso aqui é 4,9. É o 49 dividido por 10. A conta ou sequência de contas que tu faz de um lado, você faz exatamente igual do outro lado. Se você dividiu por 2 e depois dividiu por 10, dividiu por 20 desse lado, você vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa do outro. 80 dividido por 2 vai dar 40, que dividido por 10 vai dar 4, certo? Então esse X aqui, final, vão ser 4 gramas de NaOH, que é a sua resposta. Tem muita coisa envolvida aqui, certo? Tem muitos casos de estequiometria, rendimento, impureza, excesso, assim como tem muitas formas de você simplificar a sua regra de 3, né? Usar com dinamismo, não pressa, mas com dinamismo para que você consiga terminar a sua prova do Enem. Mas isso eu vou te contar aqui no Elipse, tá bom? Um abraço.